Hoje a gente vai falar sobre como prevenir a dependência afetiva. Esse é o segundo vídeo sobre o tema, baseado no livro Amar ou Depender, do psicólogo Walter Rizzo. Para assistir ao primeiro vídeo, é só você clicar aqui. Se você ainda não tiver visto o primeiro, sugiro que vá lá e depois volte, porque nele eu explico o que é a dependência afetiva. Antes, eu só queria lembrar que é muito importante para mim que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso me incentiva a continuar por aqui. Bom, então vamos à prevenção da dependência afetiva. O Walter Rizzo defende que para se prevenir da dependência afetiva, 3 princípios vão fazer uma grande diferença. Nas palavras dele, os 3 princípios que serão apresentados a seguir permitem desenvolver uma atitude antidependência, ou seja, um estilo de vida orientado a fomentar a emancipação psicológica sem deixar de amar. Infelizmente, nossa cultura não nos ensina esses princípios de uma maneira programada e coerente, porque, paradoxalmente, a liberdade é um dos valores mais restritos. E quais seriam esses 3 princípios? São eles: exploração, autonomia e sentido de vida. Calma que eu vou explicar sobre cada um. Walter Rizzo diz que se uma pessoa é audaciosa, livre e realizada, ela venceu a batalha contra os apegos irracionais. E ele ainda acrescenta, e isso é uma coisa que eu estou 100% de acordo, é algo que eu trabalho incansavelmente no consultório, que o que ele chama de imunidade à dependência afetiva só pode ser alcançada se a gente equilibra bem todos os nossos papéis. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que não dá para a gente se identificar com um único papel, que seria o de marido, ou esposa, ou namorada, ou namorado. Pensa o seguinte, eu vou até tirar de dentro do tema relacionamento para o exemplo ficar mais fácil e menos emocional. Imagina que o trabalho seja tudo na sua vida, que a sua identidade está extremamente vinculada à função que você realiza, à empresa onde você trabalha. Imaginou? Agora imagina que essa empresa precisou te demitir, ou que ela tenha fechado, ou que você sofreu um acidente que te deixe inválido ou inválida para continuar desempenhando aquela função. Vai ser um tombo na sua vida, não é? Agora imagina que sim, você se identifica muito com o seu trabalho, mas você também tem sua família, seus hobbies, seus amigos, de repente você tem até um sítiozinho onde você faz algumas atividades de trabalho complementares. Perder o seu emprego, por qualquer motivo que seja, vai continuar sendo um tombo, mas você vai ter um estilo de vida que te oferece muito mais amparo para lidar com isso. Agora vamos voltar para o tema relacionamento. Se você só é namorada, se você só é marido, se você tem esse único papel e perde esse relacionamento, vai ser uma devastação na sua vida. E acho importante frisar não só a situação de perda, mas a de continuidade também. Um relacionamento com um nível alto de dependência é muito ruim, é desgastante. É uma coisa que não deveria continuar. É sufocante, né? Vamos falar então do primeiro princípio, que é o princípio da exploração. A exploração tem a ver com não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, diversificar a sua vida, ampliar os seus papéis e tem a ver também com o risco responsável. O que quer dizer risco responsável? É fazer o que você tem vontade, mas sem gerar danos para você mesmo ou para outras pessoas. Nesse princípio, o Walter Rizzo fala que existem 4 benefícios principais. Explorar gera mais tolerância à dor e à frustração, e dessa forma, ataca o esquema de imaturidade emocional que a gente falou no primeiro vídeo. Gera a descoberta de novas fontes de distração, de interesse, de diversão, o que dá um fim à tendência de concentrar tudo no parceiro ou na parceira. Explorar faz a mente se abrir e diminuir a resistência à mudança. Diminui o medo do desconhecido, da necessidade de controle. E com a exploração, perde-se o culto à autoridade. Mostra que ninguém tem a última palavra, reduz a ideia de submissão. O autor dá algumas sugestões práticas de como começar a utilizar o princípio da exploração. Você pode fazer isso por meio de brincadeira e espontaneidade, se propor a fazer coisas diferentes nesse sentido, aceitar a existência da sua criança interior, voltar a brincar ou jogar alguma coisa que você sempre gostou. Mergulhar no intelectual. Você pode se propor também a estudar alguma coisa do seu interesse, reviver alguma paixão intelectual que você tenha
ou até mesmo voltar a estudar formalmente, se tiver parado e esse for um desejo seu. Incursões à arte, ensaios de comportamento. Walter Rizzo sugere que se você quiser fazer alguma coisa diferente, se quiser testar alguma coisa nova sobre si mesmo, que seja, por exemplo, um corte de cabelo, colocar em prática alguma resolução, é uma boa ideia. Viagens e geografia. É outro ponto que ele sugere e esse aqui particularmente eu gosto muito. Com viagens dá para aprender muita coisa, não necessariamente a viagem precisa acontecer de forma física. Você pode viajar através dos livros, de programa de TV, de séries. A ideia aqui é se propor a conhecer novas culturas, novas formas de ver o mundo. E a última sugestão que o Walter Rizzo coloca no princípio da exploração é conhecer gente. Dá para fazer isso de várias formas e é importante que seja uma que te atenda pessoalmente. Em uma viagem você pode conhecer pessoas, em aplicativos, em cursos, em grupos sociais. E uma outra coisa que eu acho que vale destacar é que embarcar no desconhecido, ainda mais se você tiver tentado se desvincular de uma ideia de dependência, tende a ser difícil, tende a ser assustador. Explorar o novo dá muito medo, e um medo marcante é o de rejeição. Sobre isso, Walter Rizzo fala o seguinte: não tenha medo da rejeição, de toda forma vai acontecer. Depois ele continua: tudo bem em seguir normas racionais, mas ser escravo de todas elas é asfixiante. Também tem vídeo sobre isso aqui no canal, sobre o medo da opinião dos outros. Se quiser assistir, é só clicar aqui. Eu ainda acho que essa conta de agradar os outros e não agradar a gente mesmo não fecha. Sabe o que é pior? É impossível agradar os outros. Os outros são pessoas demais. Cada uma vai gostar de uma coisa diferente. E para tentar agradar todo mundo, o único jeito é ser um camaleão e se apresentar de uma cor diferente a cada interação. O único jeito é esquecer que você tem uma personalidade própria. Agora, vamos para o segundo princípio, que é o da autonomia. Ser autossuficiente sem ser narcisista, saber tomar conta de si mesmo. Esse princípio tem a ver com gerar para si mesmo um estilo de vida orientado à liberdade pessoal. A partir disso, Walter Rizzo diz que aparecem 3 qualidades psicoafetivas importantes: a defesa da territorialidade, onde as demandas pessoais de cada um se encaixam bem, sem grandes conflitos, nas demandas do casal. Não precisa haver anulação de nenhum dos indivíduos envolvidos para que o casal exista. Afinal de contas, é muito claro o espaço que cada um ocupa ali. Uma melhor utilização da solidão, saber ficar sozinho ou sozinha. Eu sei que parece contraintuitiva essa ideia, porque imagino que você esteja pensando em como se relacionar melhor. Aí os psicólogos vêm e te falam que é importante ficar sozinho. Mas quanto mais a gente sabe apreciar a própria companhia, e tem vídeo sobre isso aqui no canal também, só clicar aqui, mais a gente pode ser uma melhor companhia para outra pessoa. E ser essa companhia de forma livre, independente, autônoma, é algo muito poderoso de se fazer. E a terceira e última qualidade psicoafetiva que o Walter Rizzo traz a partir do princípio da autonomia é o incremento na autossuficiência. Ele fala o seguinte: com o tempo, muitas das pessoas dependentes vão configurando um quadro de inutilidade crônica, uma mistura de negligência e medo de errar. De tanto pedir ajuda, perdem a autoeficácia. O devastador "não sou capaz" vai se apoderando do dependente até torná-lo cada vez mais incapaz de levar a vida sem supervisão. Atividades tão simples como levar o automóvel à oficina, chamar um eletricista, reservar passagens, chamar um táxi, se transformam no pior dos problemas: estresse, dor de cabeça e mal-estar. A tolerância às dificuldades fica cada vez mais baixa. Como diz o ditado, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Isso faz a insegurança ficar cada vez mais presente na vida da pessoa. Ela se torna um refém de outro porque se sente muito insegura, muito incapaz, muito inútil para conseguir fazer qualquer coisa. E quando faz algo por conta própria, precisa de muita aprovação, de muito aval, especialmente do companheiro ou da companheira. Se você tem autossuficiência para fazer as coisas por si mesmo, é uma qualidade que te mantém distante da dependência afetiva. E de que forma esse princípio da autonomia te deixa imune à dependência afetiva? O Walter Rizzo vai dizer que as pessoas mais autônomas melhoram a autoeficácia, têm mais confiança em si mesmas e se sentem mais capazes. A liberdade educa e eleva os níveis de resistência à dor e ao sofrimento. Ou seja, se você precisa se deparar com o mundo e lutar por você mesmo, pelo que você quer, você começa a aprender algumas coisas, como a tolerar melhor as frustrações.
Além disso, a autonomia direciona a administrar melhor os momentos de solidão. Se você é autônomo ou autônoma na forma de viver, se é livre, já tem repertório para lidar bem com momentos solitários. Mais uma vez, o psicólogo nos fornece algumas sugestões práticas para fortalecer o princípio da autonomia. Cuidar de si mesmo, você pode fazer coisas que entende como autocuidado, não adianta colar do coleguinha. Vou dar um exemplo para deixar claro que é autocuidado, mas nos seus termos pessoais. Durante a pandemia, começaram a soltar uma recomendação de que você deveria trocar de roupa dentro de casa, se arrumar, às vezes até passar maquiagem. Tudo bem, todas essas coisas podem ser autocuidado para alguém, mas para mim, pessoalmente, autocuidado é passar o maior tempo que eu puder de pijama, porque eu gosto de ficar de pijama. Então, aqui eu só queria reforçar que você tenha cuidado com regras que as pessoas soltam por aí. Curtir a solidão, isso devolve muito o senso de autonomia. Use do princípio da exploração, que a gente falou antes, para identificar atividades que você possa incluir na sua vida para curtir esses momentos solitários. Tentar vencer o medo, aqui você pode escolher algum medo que costuma te assombrar para trabalhá-lo pouco a pouco e vencê-lo. Agora a gente vai falar sobre o terceiro e último princípio para se prevenir contra a dependência afetiva, que é o princípio do sentido da vida. Walter Rizzo divide em duas dimensões básicas o motivo da vida: autorrealização e transcendência. A autorrealização é a capacidade de reconhecer os talentos naturais que a gente possui, aquelas coisas que a gente faz de melhor e que até mesmo se diverte no processo de fazê-las. É identificar algo que conversa com a gente, que nos toca, que nos faz bem investir naquilo ali. Diz o Walter Rizzo: uma pessoa que encontrou a vocação e sente paixão pelo que faz, se torna imune à dependência afetiva porque sua energia vital se abre a outras experiências. Sobre a transcendência, é ter consciência de que nós somos muito mais do que a gente acredita ser. E por que o princípio do sentido da vida gera imunidade à dependência afetiva? Porque as pessoas que identificam um sentido da vida se afastam de coisas mundanas e adquirem uma visão mais completa e profunda da vida. Outro ponto é que explorar os seus talentos, suas aptidões, te coloca em um estado de expansão da sua consciência afetiva. Você tem outras alternativas, outros afazeres, além de se alimentar de um relacionamento dependente. A transcendência permite redimensionar a experiência do sofrimento. A dor continua existindo quando ela vem, mas é possível encarar essa dor com mais maturidade. Por fim, participar de um projeto, perceber um sentido da vida, por sua vez, dá um sentido especial de pertencimento. Vamos às sugestões práticas de como trabalhar o princípio do sentido da vida. Não matar a vocação, ou seja, se dedicar a coisas que são importantes para você e que você desempenha bem. E expandir a consciência. Para isso, você pode fazer terapia, buscar apoio na sua religião de forma crítica, porque a última coisa que a gente quer aqui é que você vire fanático religioso. Você pode meditar e, nesse sentido de expansão da consciência, pode até mesmo fazer viagens, por exemplo. Bom, hoje nós falamos da segunda parte do livro, que é sobre se prevenir contra a dependência afetiva. Ainda falaremos sobre a terceira e última parte do livro, que ensina a vencer a dependência afetiva. Se você gostou do vídeo, se acha que pode ajudar alguém, compartilha com as pessoas que você conhece. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até a próxima!